Olá, eu aqui de volta. Precisei sair rapidinho, desculpa, problemas domésticos. Mas vamos lá. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. É a número 2, tá? Correu demais, porque caiu, todavia, portanto, logo, por isso, porque mais. Correu demais, por isso caiu. Por que por isso? Porque por isso vai dar um sentido de conclusão, né? Ela é uma coordenada sindética conclusiva, tá bem? Dormiu mal, os sonhos não deixaram em paz. Porque os sonhos não o deixaram em paz. Por que ele dormiu mal? Porque os sonhos não o deixaram em paz. Está dando uma explicação. Então, ela é explicativa. A matéria parece, mas a matéria perece, danifica, acaba. Mas a alma é imortal. É uma questão que está dando uma ideia de que adversidade, né? Então, ela é adversativa. Leu o livro, portanto, é capaz de descrever as personagens. Conclusiva. Depois, guarde seus pertences, que podem servir mais tarde. Também é uma explicativa. Tá bem? Então, a letra que a gente vai marcar vai ser a letra B, de baleba. Aí nós vamos para as orações subordinadas adjetivos e os aspectos semânticos. Você já deve saber que aspecto semântico é aspecto de sentido. Semântica tem relação com sentido. E aí vai falar várias coisas que você já deve ter lido, que eu também enviei para vocês, mas o que a gente fica bacana de guardar é quando tem aqui a oração subordinada, adjetiva, explicativa, vai se relacionar com o termo anterior, conferindo a este termo um caráter que generaliza a sentença. A função vai se assemelhar a quê? A um aposto explicativo. Por isso, podem ser removidas sem grande prejuízo semântico. Não muda o sentido se a gente remover. A principal marca da subordinada adjetiva explicativa vai ser o quê? O uso da vírgula. Então, oração subordinada, adjetiva explicativa. Qual é a marca? O uso da vírgula. Adjetiva explicativa. Qual é a marca? O uso da vírgula. Depois ele fala na página 21. O homem, vírgula, que é mortal, vírgula, tem alma imortal. O pátio, vírgula, que se desdobra diante do copiar, vírgula, era imenso. Do uso vírgula, ela vai ser o quê? Subordinada, adjetiva, explicativa. Aí nós vamos ver, oração subordinada adjetiva restritiva, que é o contrário da explicativa. Ela vai fazer o quê? Restringir, como o próprio nome diz. Vai enxugar o escopo semântico de sentido daquele que a substitui anteriormente, do substantivo anterior. Por isso, são indispensáveis para o completo entendimento de uma sentença. Além disso, não são marcadas pelo uso de vírgula. Aí vem um quadrinho azul que eu, se fosse vocês, plantava na mente, tá bem? Que é orações subordinadas adjetivas explicativas. Possuem vírgula, apresenta caráter que generaliza, assemelha-se ao aposto explicativo, podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. Adjetivas restritivas não possuem vírgula, possuem caráter semântico especificador, não podem ser removidas da oração sem grandes problemas semânticos. Aí vem exercício 4. Levando em consideração as características que demarcam as orações subordinadas adjetivas, leia, analise e descreva as diferenças de sentido que há no páreo dos enunciados. Abordadas tais diferenças, classifique-se as orações. Ela visitará o primo que mora em Brasília. Ela visitará o primo.
que mora em Brasília. Caramba, uma tem vírgula, a outra não tem vírgula. Se aquela que não tem vírgula a que não tem vírgula é a primeira, certo? Eu já disse para vocês que todas as vezes que nós tivermos uma oração subordinada, adjetiva, que é aquela que tem sentido de adjetivo, que está me restringindo, ela não vai ter vírgula. Então, ela visita o primo que mora em Brasília. Essa oração, que mora em Brasília, está especificando o sentido da palavra primo. Ou seja, não é nenhum primo, mas é aquele que mora em Brasília. Assim, entende-se que ela tem mais de um primo que ela poderia visitar. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Depois, ela visita o primo que mora em Brasília. A oração que mora em Brasília está adicionando uma informação a respeito do primo, dando a ele um sentido maior. É aquele primo que mora em Brasília. Entende-se que ela tem apenas um primo e que ele tem mais ainda em Brasília. Oração subordinada adjetiva explicativa. Tem vírgula, explicativa. Não tem vírgula, restritiva. Depois nós temos o quê? Nós vamos para o estrangeirismo, que tem aquela letra da música maravilhosa, né? Estrangeirismo são empréstimos linguísticos que nós tomamos, não sei por quê, nem para quê. Eu vou tomar o café da manhã e chamo de bad fashion, será? Nem sei. Vai comer alguma coisa rápida, iFood, sabe? A gente pega esses estrangeirismos, né? Quando a gente tem uma língua tão rica. E às vezes pior é quem fica repetindo isso e não sabe nem o significado, né? Entre os diversos pontos que geram discussões acaloradas entre os linguistas está o estrangeirismo. Verdade é que os empréstimos linguísticos nem sempre são vistos com bons olhos. Muitos estudiosos acreditam que eles podem ameaçar a soberania da língua portuguesa, bem como empobrecer e dificultar a comunicação. Que é o que eu disse, às vezes a gente repete e não sabe o que quer dizer, né? Não sabe o que é, para que serve. O que é estrangeirismo? O estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomadas por empréstimos de outra língua. O estrangeirismo não coloca em risco a soberania da língua portuguesa. Alguns estudiosos, sobretudo os tradicionais, veem o estrangeirismo como uma ameaça à língua portuguesa, um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Contudo, é preciso cautela antes de afirmarmos que os empréstimos linguísticos causam prejuízo ao idioma oficial de um país. É absurdo o mito que corre por aí, com ares de verdade, de que de repente todos substituiremos o português pelo inglês, idioma que mais vocábulos empresta ao português na atualidade. O estrangeirismo é um fenômeno social e para que você entenda melhor o que isso significa, podemos comparar a língua à vestimenta, assim como roupas. Os comportamentos linguísticos da sociedade seguem a moda da época. Se até algum tempo atrás era comum que uma garota era um broto e que um garoto era um pão, hoje não mais, pois broto e pão tornaram-se expressões obsoletas, como é obsoleta a expressão calças boca de sino, atualmente chamadas de calça flare. Eu continuo chamando de boca de sino. Deve ser porque eu sou antiga, né? Já que estamos falando sobre empréstimos linguísticos, essa comparação nos diz que interações sociais, econômicas, culturais e políticas refletem de maneira considerável os comportamentos linguísticos. Portanto, conclui-se que, diante da tradição, isto é, da língua portuguesa, o estrangeirismo é apenas uma nuvem passageira. Aí a gente tem várias plaquinhas, pendrive, balé, software, hardware, chip, foresight, backup, check-in, design, mezanino, outlet, enfim. Aí vem a música do Zé Cabaleiro. Por acaso vocês pegaram esses termos para saber o que significa? Venha provar meu brush. Sabe que eu tenho a brush na hora do lush. Eu ando de ferry boat. Eu acho legal vocês saberem o que cada uma coisa dessa quer dizer, porque aí a letra vai ter algum sentido para vocês e vocês vão ver o quanto tem de graça.
nisso. Então vem o Samba do Approche, de autoria do maranhense Zé Cabaleiro, ironiza a mania brasileira de ter especial apego às palavras e a modismos estrangeiros. As assertativas que se confirmam na letra da música são apenas, vamos lá, 1. Assim, nenhum verbo importado é defectivo ou simplesmente irregular. E todos são da primeira conjugação e se conjugam como verbos regulares da classe. Nenhum verbo importado é defectivo ou simplesmente irregular. E todos são da primeira conjugação. Não. O estrangeirismo lexical é de palavra, tá? Vocabular. O estrangeirismo lexical é válido quando há incorporação de informação nova que não existia em português. Se não existe em português, ele é válido, mas se ele existe em português, para quê? 3. O problema do empréstimo linguístico não se resolve com atitudes reacionárias como estabelecer barreiras ou cordões de isolamento à entrada de palavras e expressões de outros idiomas. Resolve-se com o dinamismo cultural, com o gênio inventivo do povo que não forja cultura, dispensa-se de criar palavras com energia irradiadora e tem de conformar, queiram ou não queiram os seus gramáticos, à condição de mero usuário de criações alheias. Sim. Para cada palavra estrangeira que adotamos, deixa-se de criar ou desaparece uma já existente. Não. Então, nós vamos marcar aí a 2 e a 3. Então, vai ser a letra B, tá bem? Então, temos corrigida essa nossa apostila número 2 do segundo bimestre, ok?